E a gente vai conversar agora com o Guilherme Conter, SEO da Rede Paranaense de Comunicação, mais especificamente SEO do jornal Gazeta do Povo. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Klaus? Tudo jóia. Guilherme, você tem formação em jornalismo? Formado em jornalismo. E como é que foi a sua migração para o SEO? Comecei na época, eu sempre gostei de trabalhar com internet, né? Então já era natural assim começar a mexer com texto para a internet. Né? E daí depois vendo palestras, até lá, a primeira palestra que eu lembro de ver sobre SEO foi do Guilherme Gomide, mídia digital, agora Agência Casa, né? Comecei a aprender sobre isso, gostar, se interessar, daí ler mais no Google sobre SEO e tal, até que eu entrei na agência Mídia Digital, comecei a aprender lá. Ah, você fez escola na mídia? Escola na mídia. E você defende aquela opinião de que um texto pode ser feito para a internet, um texto pode ser feito para o impresso? Eu creio que sim, a analogia que eu sempre uso, sim, eu gosto de falar, quer dizer, se você escreve de uma forma para o rádio, escreve de uma forma para a televisão, por que não escreveria de uma forma diferente para a web? Né? Quer dizer, são veículos diferentes, né? São meios diferentes, então você tem que realmente customizar esse texto para o veículo específico. E essa ideia já chegou na redação de notícias, Guilherme? Ainda não, nós estamos em fase, eu estou lá não faz muito tempo, uns 7 meses, né? Então a ideia é pegar esse começar a fazer treinamentos com os jornalistas, tá? Justamente para mudar um pouco essa cultura, abrir um pouco, ainda mais o pessoal que trabalha só com impresso, né? A redação hoje está no processo de migração lá, de junção do online com o impresso, e começar a incentivar, colocar esses conceitos de online, né, de palavra-chave, esse tipo de coisa. Até a redatora-chefe lá, a editora-chefe nossa, ela fala do termo jornalismo de indexação, né? Tá. Então é mais ou menos por aí. Assim. E de que forma esse assunto é tratado na redação? Como é que o jornalista encara isso quando você chega, olha, precisa usar essa palavra, tem que usar aquela? Então, ainda não começamos bem esse processo, mas dá para ver que algumas pessoas que não têm essa familiaridade com online, né, aí teria que realmente começar bem pelo conceito básico mesmo. Como é que funciona o Google, a questão do termo, como é que a pessoa procura na internet, se é refrigerador, se é geladeira, né, se ele vai ficar preocupado com isso, se vai ter um editor online. Mas nós já temos um editor de mídias sociais, já temos o pessoal dedicado para online, então eu imagino que esse conceito aos poucos vai entrando lá. Por falar em Google, Guilherme, a gente agora há pouco conversou sobre uma recomendação da NJ para que os jornais se fechassem ao bot do Google News. Teve esses tempos até não sei o quão público é isso, então espero que, né? Mas tá lá no Robots, né? Todo mundo dá para ver que o Google Bot News está bloqueado. Então o que eu soube assim é que realmente a NJ fez uma recomendação, está em testes desde o final do ano passado, para ver o impacto do Google News na audiência desses canais, dos veículos, né? Então eu sei que Estadão é bloqueado, nosso lá, Gazeta do Povo, né? Os jornais. Tinha mais alguns grandes lá, mas acho que o Valor também, não lembro. Mas enfim, acho que até nos Estados Unidos o Google teve esse problema com eu não lembro a sigla lá, mas a ANJ deles, a News Association, né? De também brigar com o Google, ver até que ponto o conteúdo que é produzido no portal vai para o Google, como é que a pessoa vai ler isso, então tem essa... E os jornais belgas tiveram recentemente uma decisão também, né, contra o Google, proibindo de indexar conteúdo. Né? O Google tem realmente, tem os jornais ainda tradicionais, as mídias tradicionais ainda tem essa resistência, né, para entender como é que seria essa transição do conteúdo, se o sujeito vai ver esse conteúdo no site do jornal, vai ver no Google, como é que vai ficar essa produção de conteúdo, né? Então ainda é uma briga, assim, uma transição meio caótica ainda. O Google fala muito que os jornais devem reinventar ou inventar novos modelos de negócios para se manterem competitivos. Ao mesmo tempo, eu percebo o Google dando um passo à frente, sempre desenvolvendo modelos mais agressivos que deixam os veículos de comunicação em desvantagem. Como é que você enxerga isso, Guilherme? É uma preocupação, pelo que eu tenho lido assim, dos jornais online, né, jornais em geral, os grupos de comunicação no mundo inteiro, quer dizer, essa preocupação no modelo de negócio, né, quer dizer, impresso, que mesmo que não fique extinto, vai virar um nicho, como é que vai ser essa transição para outros modelos de negócio e tal. E o Google também entra nisso, quer dizer, até que ponto essa produção de conteúdo, de canal que o sujeito vai consumir isso, como é que vai ficar esse consumo do conteúdo, online, iPad, mobile, né? Então, se bem que o Google agora está numa contenção de gastos, né? Larry Page lá está cortando essas, acho que cortou até o Labs, né? O Labs não fica cortando. Você viu que o Webmaster Tools, né, o recurso de desindexar uma URL foi
foi varrido do Webmaster Tools esses dias porque tinha um bug dentro, podia desindexar qualquer URL concorrente. Né? Toda hora tem um problemazinho lá. Né? Você já percebeu, Guilherme, jornais concorrentes tentando atacar o portal Gazeta do Povo ou tentando concorrer para determinadas palavras? A gente vê lá, a concorrência ainda não está tão agressiva em SEO e links posicionados, mas vê-se que eles têm essa preocupação. Né? O principal concorrente da Gazeta do Povo, o Estado do Paraná, nesses tempos migrou somente online, quer dizer, acabou a edição impressa. Né? Então, imagino que seja um foco deles e de outros concorrentes ali, sempre no interior do Estado do Paraná. Né? Nós temos lá concorrentes de Londrina, de Maringá, que vê-se que a presença digital deles é grande e crescente, então a gente tem que ter essa preocupação. Guilherme, faz acho que uns 4 meses o Google veio com um update no algoritmo de indexação dele que o pessoal chama de Panda. Panda, né? Você consegue explicar para a gente, em termos mais acessíveis, do que se trata o Panda e como é que ele vai reagir com veículos de comunicação? Então, o Panda não chegou no Brasil ainda, né? Até onde a gente sabe, mas pelo que a gente entende, é um novo algoritmo para combater formas de spam, de conteúdo duplicado, né? De conteúdo não muito rico em qualidade, né? Então, a ideia é que está até se preparando para isso lá, quer dizer, como é que... Até temos questões de conteúdo duplicado lá, isso é uma questão que a gente bate muito, né, tenta defender muito para evitar esse tipo de prática, né? Porque vai chegar um ponto, como é que o Google vai classificar o que é mais relevante para o usuário? Esse algoritmo está cada vez mais agressivo nessa classificação. Né? Então, imagino que seja mais ou menos nessa linha. Ao mesmo tempo que o Panda surgiu nos Estados Unidos, começaram preocupações e começou a ficar bem evidente que jornais não estavam conseguindo ranquear para o próprio conteúdo em primeiro lugar. Sim. Isso vai acontecer no Brasil também. Eu já tenho visto isso acontecer com várias páginas de jornais relevantes. Como é que os veículos podem se preparar para isso? Eu li um estudo, acho que foi naquele Poynter Institute, alguma coisa assim, o pessoal falando dos hábitos de leitura online, né, nos Estados Unidos. O iTrack, né? Eu não lembro esse estudo, teria que ver lá, mas acho que é do Poynter Institute, alguma coisa assim. Mas enfim, é que a grande maioria dos leitores de conteúdo não é assíduo. Então o sujeito entra 1 ou 2 vezes só naquele portal. Ou seja, então a pessoa vê no long tail, no resultado de busca, ou vê no Google News, viu a notícia que crocodilo, sei lá, invade casa na Flórida. Aí o cara entra lá, beleza, vi nesse jornal, estava em primeiro, ponto. Mas ele não é um frequentador, um heavy user, um usuário frequente daquele site, né? Então, quer dizer, como é que isso, de novo, a questão do consumo, do hábito de consumo do sujeito, né? Se não tem um modelo de assinatura, para onde que ele vai? Para onde que ele vai ler esse conteúdo, né? Então, essa no que você perguntou especificamente, quer dizer, como é que o long tail, como é que o jornal pode ser relevante para um número cada vez mais crescente de informações, né? Até que ponto o conteúdo que ele produz vai atrair sempre as mesmas pessoas. É uma dúvida assim que eu vejo que é mundial dos veículos de comunicação. Guilherme, com o Google+, tornou-se um pouquinho mais trabalhoso fazer logoff e não receber resultados personalizados nas buscas no Google. Você tem algum comentário sobre isso, sobre jornais? Se eu não sou um leitor frequente de jornais... Teve esses dias, não especificamente sobre o Google+, né, mas imagino que seja relacionado que tem aqueles selinhos, os badges do Google News, né, que o pessoal anunciou esses dias, que até estava discutindo esses dias lá, é justamente, quer dizer, um incentivo para o sujeito ficar logado, né, continuar logado, porque se ele gosta de ler muitas notícias sobre a Apple, ele vai ganhar um selinho, você é leitor da Apple, ou selinho de política, selinho de esportes. Quer dizer, então eles tentam incentivar você a cada vez mais a ficar logado justamente para captar esses dados, né, de informação para patrocínio e tudo mais. Né. Agora, como é que o Google+, se vai vingar como rede social, ou como é que isso vai impactar o noticiário, resultados personalizados, por questão local, né, aí acho que temos que esperar um pouquinho para ver. Né. Por falar em local, vocês fazem um trabalho direcionado, orientado à região da Grande Curitiba? Existe essa preocupação ou não? Nós queremos atender o Brasil inteiro com nossas notícias. Existe preocupação. Nós temos algumas ambições nacionais, tem lá o projeto Agronegócio, né, Caminhos do Campo, que é uma questão mais abrangente, mas especificamente Curitiba e Paraná, quer dizer, tem essa preocupação até do hiperlocalismo, né, quer dizer, você entregar um resultado que é uma tendência da pessoa, quer dizer, o que é relevante, o que é indispensável para o jornal, principalmente o jornal mais regional, né, quer dizer, nesse âmbito. O que é relevante para o usuário? Então, temos a Gazeta, quer dizer, além do noticiário mundial, você tem o sujeito que quer saber só as notícias de Curitiba, né? E que outros veículos hoje não suprem tanto essa necessidade.
Então, até que ponto, além dos outros produtos, que na verdade a gente está trabalhando mais, esses modelos de negócio que você está falando, não somente o news, né? Então, nós temos o pilar notícias, mas também temos os produtos classificados, que sempre foi importante para todos os jornais, né? Então, como é que vai trabalhar os classificados em relação aos concorrentes online, né? E guia de serviço também, quer dizer, guia de cinema, guia de bares, restaurantes. Então, é uma preocupação de trabalhar sempre o local, o hiperlocalismo, né? Qual é a política de linkagem que vocês têm oficial dentro do jornal hoje? Em que sentido? Linkar para fora? Olha, não sei ainda, vou te dizer que não sei se está bem definido isso aí lá. Eu sei que alguns jornais tem alguns jornais que têm uma política de não colocar o link explícito, né? Quer dizer, ele pode citar, por exemplo, a agência de notícias, mas não coloca o link, né? Até li um artigo sobre esses tempos, quer dizer, da boa prática dos jornais não se fecharem e citarem a concorrência, citarem as outras agências, né? Eu não sei como é que está isso lá hoje, mas é algo importante que a gente deveria ver, né? Porque é uma tendência de você compartilhar esse conteúdo. Vocês já fizeram alguma experiência com as duas meta tags do Google News, o Original Source e o Syndication Source? Ainda não, quer dizer, devido a essa questão da NJ, né, nós estamos fora do Google News, então, desde que eu estou lá, na verdade, nós estamos fora do Google News. Então, acho que seria um momento de, assim que voltarmos, né, até mensalmente, tem sempre essa reunião dos jornais associados à NJ, né, para ver, tá ok, vamos voltar para o Google News, vamos fazer esses testes, começar a testar, porque a concorrência está no Google News. Mas a impressão que se tem quando a gente vê essas meta tags e lê a documentação delas, é que elas foram desenvolvidas para funcionar cross-site, de um domínio para o outro. Porque senão seria a mesma coisa que colocar uma canônica apontando para mim mesmo e acabou. Acho que é questão mais pensando na agência de notícia, né? Quer dizer, por exemplo, a agência Estado, quer dizer, o conteúdo que sai lá, né? Como é que é distribuído? Você tem um monte de conteúdo duplicado, né? Acho que até a agência Estado, se não me engano, tem um conteúdo específico lá para o Estadão, mas o da agência é um conteúdo que sai no dia seguinte ou sai de uma forma diferente. Creio eu que seja justamente para você sindicalizar esse conteúdo de agências de notícias, né? E de que maneira vocês estão lidando com furto de conteúdo? Isso é sempre uma preocupação, né? A gente vê até a questão do Caminhos do Campo lá do negócio, você vê o pessoal que pega, copia esse conteúdo e cola em blogs, quer dizer, a hora que a gente conseguir monitorar melhor isso aí, né? Seja com uma tagzinha JavaScript, leia mais no nosso site, alguma coisa assim, até começar a entrar em contato com essa turma, cobrar, pelo menos pedir um link, né? Se fosse o caso, quer dizer, pelo menos acredite a gente, né? Mas ainda não tem uma política fixa, quer dizer, é algo que a gente tem que pensar qual que seria a melhor maneira, porque chegar lá com o jurídico em cima do cara, às vezes pode ter um efeito negativo, né, mais em cascata, quer dizer, o cara, poxa, mas se está aberto, se não paga no teu site, por que eu não posso usar, né? Então tem o usuário fica meio confuso em relação a isso. O DMCA do Google está fora de questão acionar nessas horas ou não? Tem que ver o caso específico, né? Tem lá o nosso setor jurídico, se for um caso muito específico, grave, assim, de cópia, o sujeito ganhar dinheiro com o nosso conteúdo, né? Daí acho que é um problema. Agora, se for um blog, o conteúdo de jornais é muito compartilhado, né? Seja por e-mail, seja por MSN, quer dizer, hoje vi uma notícia bacana, quero compartilhar. Mas o sujeito está usando isso para fins lucrativos, como é que está sendo o uso desse conteúdo, né? Ou no fim é um benefício para nós, o cara está citando nosso nome, tem um link para o site, então teria que analisar cada caso. Né? Guilherme, você percebe a discrepância entre o número de retweets dados e o número de cliques, o número de acessos gerados a partir dessa rede? Olha, a gente está até começando um monitoramento mais forte de mídias sociais lá, mas pelo monitoramento até temos editor de mídias sociais lá, meio manual que tem sido feito por enquanto, uma coisa mais de amostrar, a gente vê que o conteúdo é muito compartilhado, né? Agora, e tem muitos cliques, inclusive lá pelas nossas fontes, a gente vê que o Facebook é uma fonte muito importante de acessos, né, das notícias, que é compartilhado lá, Twitter também, quer dizer, nós temos várias contas do Twitter. Tem que ficar de olho nesse compartilhamento. Né? O comportamento do cara que vem do Facebook é bem diferente do comportamento do cara que vem do Twitter. Né? Exatamente, quer dizer, e também essa questão, que tipo de conteúdo você vai postar no Facebook, por exemplo. Uma coisa bacana que o pessoal começou a fazer esses dias lá é começar a colocar a capa do dia, ou a capa do dia seguinte. Assim. Uma coisa que parece boba, simples, tal, mas dá resultado, o pessoal quer saber. Assim. É aquela chamadinha, né? Veja amanhã no jornal. Tá no Facebook agora, a capa de amanhã, beleza. Será que eu vou comprar? Não vou? Tá.
Para fechar, na sua opinião, SEO e notícias são? Complementares. Eu imagino que o jornalista moderno, atual, quer dizer, um sujeito que se forma em jornalismo hoje, está se reinventando, quer dizer, tem que se adaptar, né? O sujeito que fazia o jornalismo cortando o jornal lá na mão, né? Montando ali, né? E depois começou a diagramar no computador, começou a usar o editor de texto. Tem que ver que a internet está aí, é um concorrente sério do negócio, né? E a linguagem é um pouco diferente, a forma de trabalhar com o leitor, né? Não é mais aquele negócio fechado, via única de... Você tem o feedback, você tem o retorno dos leitores constante, em tempo real. Então, o jornalista moderno, o jornalismo em geral, precisa se reinventar um pouco. Eu imagino que o jornalismo sempre vai existir a necessidade do jornalismo, né? Senão teria um bando de blogueiros, assim, nada contra os blogueiros, mas, quer dizer, a questão de curar o conteúdo, né? De você filtrar o conteúdo e entregar o melhor conteúdo para o leitor, né? Então, a necessidade do jornalista, acho que a figura do jornalista é importante ainda. Mas agora, como é que o modelo de negócio vai se adaptar a isso? Como é que o próprio profissional que está acostumado a uma forma de vou escrever minha matéria, jogar e pronto. Não é mais assim, né? Então, o SEO vai trabalhar isso até para a pessoa ver um retorno em tempo real. Poxa, isso que eu escrevi está tendo resultado, as pessoas gostaram, pode influir na pauta, né? Então, acho que é uma coisa que complementa uma outra, né? Eu vou deixar o microfone aberto para você agora, se tiver alguma coisa que você queira dizer. Poxa, quer dizer, acho que complementando isso aí que estou falando, né? Quer dizer, a gente vê que principalmente os grupos de comunicação, né, pelo que eu tenho lido assim, há essa dificuldade de transição, né, de modelos de negócio. Vai cobrar pelo online, não vai, que nem o New York Times. O New York Times é um caso, acho que a parte, porque tem uma audiência mundial, né? Mas vai para o iPad, como é que fica o impresso? É uma dúvida grande, assim, que é um desafio bem interessante, digamos. Entender como é que vai ser essa migração, né? A gente ouve, mas por que eu vou comprar o jornal se tem online de graça? Ok, nós temos o iPad. A Gazeta foi uma das pioneiras do Brasil, se não a pioneira, em lançar o jornal versão exclusiva para o iPad, né? Como é que o consumidor vai se comportar em relação a isso? A gente vê tendências, né? Por exemplo, o retorno de edições durante o dia, né, de jornais. Então você tem o jornal lá do Golf, não lembro qual, Golf News, tem o Golf News, tem as duas edições do iPad, né? Então tem a edição, acho que Morning Coffee e a edição Going Home, né? O café da manhã e indo para casa. Então a edição do iPad noturna, ou a edição vespertina de alguns jornais. Isso eu acho interessante. Então essas tendências, tem que ficar de olho nessas tendências, que não é só o mundo do Google orgânico, tem muitas tendências digitais no jornalismo que a gente tem que ficar de olho aí. Tá legal. Gente, esse foi Guilherme Conter, SEO da Gazeta do Povo. Eu sou Claudio Júnior.